Fala, seu aluno, tudo bem? E aí, estão prontos para mais uma aula aí do nosso mini curso aí voltado para a compreensão da física, né? A mecânica. Então essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos trabalhar sobre vetores de direções perpendiculares entre si, certo? Vai ser um conteúdo interessante, legal. Vou fazer de uma forma bem detalhada que é para vocês aprenderem aí, para estar estudando aí para o Enem, para os concursos, como eu já venho falando. Sou Jawar Halal, discente do curso de Física do Instituto Federal, certo? Aqui do campus Petrolina, certo? E esse é um prazer imenso, é meu prazer estar explicando, passando esse conhecimento para vocês aí de todas as cidades aí dos estados do Brasil, certo? Então, antes de mais nada, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria que vocês me ajudassem, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu comentário para você receber notificações de novos vídeos. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar, ok? Vamos lá. Bom, como a gente começa esse conteúdo? Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. Imagine que nós temos aqui, eu vou colocar até essa cruz aqui, representando como se fosse uma bússola aí, representando. Aqui nós temos o leste, temos o norte, né? Temos o sul e temos o oeste, ok? Então, imagine que nós temos aqui um ponto A, certo? Um certo ponto A. Onde desse ponto A, a gente vai fazer um deslocamento até um certo ponto B, ok? E de A para B, a gente pode dizer que nós fizemos um deslocamento 1, ok? Só que, e isso é um vetor, certo? Isso é um vetor. Só que também sabemos que de B, a gente fez outro deslocamento para o ponto C, certo? Eu estou sem a régua, mas dá para entender. De B a gente fez outro deslocamento para o ponto C, que eu vou chamar de deslocamento 2, nosso vetor 2, certo? E se a gente parar para pensar, esse deslocamento, nós não paramos, a gente foi de A até B e de B até C, não paramos. Então significa que esses dois deslocamentos, eles vão me dar apenas um deslocamento, certo? Somando, nós vamos ter aí apenas um deslocamento, que seria o deslocamento do ponto A até o ponto C. E esse deslocamento é justamente o nosso deslocamento resultante, ou, se preferir, a soma dos vetores de deslocamento, certo? Onde nós temos aqui o nosso D, o vetor D aí resultante. Então, eu quero que vocês entendam que se a gente partir de um ponto para um certo ponto, de A para B e de B para C, a gente tem esse vetor resultante aqui, que nós chamamos de D, que é o nosso deslocamento D resultante, certo? E isso aqui, a gente pode dizer que nós temos aqui o D resultante, que é igual ao nosso D1, deslocamento 1, mais o nosso deslocamento 2, certo? E nós temos aqui uma soma vetorial, ok? Nós temos aqui uma soma vetorial que nos dá um deslocamento resultante, ok? Resultante. Certo? Bom, para a gente raciocinar, tentar entender melhor, vamos imaginar que nós temos aqui, ó, essa reta, temos aqui essa outra, temos essa aqui e temos aqui essa reta. Ixi, ficou troncho. Vou fazer direito. Temos aqui essa reta, certo? Onde nós temos aqui
aqui é o nosso ponto de partida. Aqui é o nosso ângulo perpendicular. Sim, lembrando que dentro dessa soma vetorial, o nosso perpendicular está aqui, ó, certo? E é nada mais que o nosso ângulo de 90 graus. Por isso que são vetores de direções perpendiculares entre si, certo? Formando esse ângulo aqui de 90 graus. Então aqui nós temos o ângulo de 90, onde nós temos aqui essa reta que eu vou chamar de C, é um vetor C. Aqui eu tenho um vetor B e aqui eu tenho um vetor A, certo? Por coincidência, se a gente pegar o vetor B e trouxer ele para esse lado aqui, perceba que o nosso C, o nosso resultante, o nosso vetor resultante, o deslocamento resultante, ele não vai sofrer alterações. Porque o A, ele também está paralelo ao B aqui, ó. Certo? A gente pode dizer que o A está aqui também. Ou seja, se a gente pegar as retas paralelas e inverter as posições, o nosso resultante é o mesmo, certo? Nosso vetor resultante é o mesmo. Então, como que a gente faz para calcular esse vetor resultante? Para calcular esse vetor resultante, dentro das direções perpendiculares, certo? Que formam um ângulo de 90 graus entre os vetores, a gente vai utilizar Pitágoras. Vamos utilizar Pitágoras. Relembrando, Pitágoras, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Onde nós temos o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. E se você parar para pensar, nós temos isso aqui, ó, formado, onde o C, o nosso vetor C, que é o resultante, é a nossa hipotenusa, o nosso cateto oposto ao quadrado é o nosso vetor A, certo? Ao quadrado, mais o nosso cateto adjacente, quer dizer, contrário. O nosso B é a nossa hipotenusa, é o nosso cateto oposto, certo? Nosso vetor cateto oposto. E o nosso A é o nosso cateto adjacente, certo? Ok? Imaginando que o ângulo esteja aqui. Aqui. Imaginando que o ângulo esteja aqui. Se o ângulo estivesse aqui, o B seria o adjacente. Mas como o ângulo está aqui, o A é o nosso adjacente. E dessa forma a gente consegue calcular o vetor resultante ou a soma vetorial dos vetores, que é o nosso Dzinho aqui que a gente fez no primeiro exemplo. E no nosso segundo exemplo seria esse C aqui. Lembrando que, mudando as posições das retas, o C ele não se altera. O C é sempre o mesmo módulo. Então, como a gente faz para descobrir o módulo de um vetor resultante? Utilizando Pitágoras. Beleza? Tudo tranquilo? Então, para a gente fixar esse conteúdo, ficar mais interessante, vamos resolver um exercício? Vamos lá. Fica aí 2 minutinhos que eu volto já já. Pronto, galera. Voltamos aí. Então, vamos resolver esse exercício para a gente fixar o conteúdo que a gente acabou de aprender. Beleza? Vamos lá. Um barco atravessa um rio perpendicularmente à correnteza, certo? Sabendo que os módulos das velocidades do barco e da correnteza do rio são, respectivamente, VB, que é a velocidade do barco, 4 metros por segundo, e VC, a velocidade da correnteza, 3 metros por segundo, determine o módulo da velocidade resultante. Quando ele fala o módulo, como a gente estudou na aula passada, na primeira aula, a gente sabe que o módulo é o valor positivo. A gente está preocupado apenas com o tamanho do segmento de reta, certo? Só relembrando. Então, fiz um desenho aqui, não está tão perfeito, mas dá para entender. Então a gente tem um barco, está saindo de um certo ponto, atravessando o rio para ir para outro ponto. Sabemos que tem
a correnteza, que está aplicando uma força no barco, fazendo com que ele se desloque perpendicularmente, ou seja, ele vai se deslocar diagonalmente, certo? Para cá. Então, se ele vai se deslocar perpendicularmente, significa que nós vamos ter aqui a velocidade dele, que é a velocidade resultante, certo? E nós temos a velocidade do barco, que está no sentido, na direção vertical, e a velocidade da correnteza, que está na direção horizontal. Então, como a gente aprendeu com os exemplos, a gente sabe que se a gente somar a velocidade B com a velocidade VC, a gente vai ter aí uma velocidade resultante, que é justamente o nosso V. Mas, professor, como que a gente faz para encontrar essa velocidade V? Bom, a gente sabe que, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente pode calcular essa certa velocidade, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver. Bom, a gente quer a velocidade V. Como o VB está aqui, a gente vai passar paralelamente para o outro lado, ó. Certo? Fazendo a soma desses vetores, ok? Se o VB está aqui, ele também está desse lado. Então nós temos aqui o nosso VB, nosso vetor VB, certo? Se você perceber, por que a gente utiliza Pitágoras? Porque esses vetores, a soma deles, causando um vetor resultante, forma um triângulo retângulo. Por isso que Pitágoras nos auxilia nesse cálculo do vetor resultante. Então, para calcular o vetor resultante, a gente sabe que o vetor resultante ao quadrado, certo? É nossa hipotenusa, é igual à soma dos catetos, que é justamente a nossa velocidade B ao quadrado, mais a nossa velocidade C ao quadrado. Não é isso? Bom, a questão, ela nos deu aí a velocidade B e a velocidade C. E quer que a gente determine a velocidade resultante, que é justamente a nossa velocidade aí diagonal, certo? Formando aí os vetores perpendiculares, certo? Então, para descobrir essa velocidade resultante, a gente vai ter que substituir os valores dentro dessas grandezas aqui, certo? Então nós temos, vou apagar aqui um pouquinho, nós temos aqui a velocidade ao quadrado, é o nosso vetor resultante, é igual ao nosso VB, que é justamente o 4 ao quadrado, mais a nossa velocidade da correnteza, que é o nosso 3 ao quadrado, que vai nos dar aqui o nosso vetor resultante. Então, nosso vetor resultante, continuando, nossa velocidade resultante, ela é 4 ao quadrado, que é 16, mais o 3 ao quadrado, que é o nosso 9. Fazendo essa soma, nós vamos ter aqui que a velocidade resultante ao quadrado é igual a 25, onde a nossa velocidade, a velocidade perpendicular em que o barco se move, fazendo esse deslocamento diagonal, vai ser esse expoente, que vai passar para o outro lado da igualdade em forma de radical, onde nós teremos aí a raiz de 25 e a nossa velocidade, nosso vetor, o módulo, né? Como a questão pede, o módulo da velocidade resultante é a raiz de 25, que é igual a 5 metros. Como a questão ela nos deu com uma casa decimal, a gente pode acrescentar para ficar, para corroborar com as velocidades que foi dado, certo? Nós temos aqui 5,0 metros por segundo. Então essa é a forma que a gente conseguiu encontrar a velocidade resultante da soma de dois vetores, certo? Então, galera, esse foi o conteúdo de hoje, certo? Aprendemos aí a calcular vetores com direções perpendiculares. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o vídeo. Deixe seu like, compartilhe, me ajude aí a dar essa força aí, certo? Se inscreva no canal, que novos vídeos serão publicados aí para a gente completar esse mini curso com chave de ouro. Vai ficar um curso, como o tema já diz, é um mini curso, vai ficar um curso bem chutinho, mas que você vai ter uma visão muito ampla. Como eu falei, vocês vão entrar
de uma forma e vão sair de outra forma. Vão sair preparados aí para enfrentar essas questões aí de vestibulares. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, boa sorte e até mais. Valeu! Ah, lembrando, não importa o quanto a vida possa ser ruim, há sempre algo que você pode fazer e triunfar, certo? Enquanto a vida, há esperança. Stephen Hawking, não esqueça lá na redação do Enem. Valeu!